Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. No Brasil, 1 em cada 5 bebês nasce de uma mãe com idade entre 10 e 19 anos. A cada 3 mulheres casadas com idade entre 20 e 24 anos, uma se casou antes de completar a maioridade. Segundo registros do SUS, quase 50 mil meninas de 10 a 19 anos sofreram estupro de 2011 a 2016. Em 58% dos casos, o crime ocorreu na residência. O país vem registrando aumento na taxa de detecção de AIDS entre meninos de 15 a 19 anos e um índice de gravidez na adolescência superior à média sul-americana. Todos esses problemas passam por uma solução: a educação sexual. E é esse o tema que abordaremos hoje aqui no Sexoterapia, esse espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Eu sou Marina Bessa, editora-chefe de Universa, e ao meu lado, como não poderia deixar de ser, Ana Canosa, psicóloga, sexóloga e coordenadora de um curso de pós-graduação em Educação em Sexualidade. Oi, Ana. Oi, querida. Oi, pessoal. Hoje eu quero mandar um beijo para todo mundo que tem enviado mensagens para a gente. Teve uma ouvinte que falou que a hashtag Por que não está funcionando super para ela. Então, outro dia o marido falou, por que não, né? Então tem funcionado a hashtag Por que não. Muita gente, um casal que falou que escuta o sexoterapia juntos à noite na cama. Olha, Eu achei tão legal, sabe? Eu e minha esposa, a gente coloca e escuta e debate. eu tenho ouvido muitas histórias de casa de homens escutando com as mulheres e que é interessante esse movimento, né, A gente Ana? está muito A gente é feliz. educadora sexual aqui também, né, Ana? Olha só, há pouco você estava me perguntando, né? Quem faz educação sexual no Brasil ou no mundo, né? Quando a gente pensa em educação sexual, a gente está pensando não só na escola, embora a escola é a parceira da família para esse tipo de trabalho, mas a gente está falando também desse trabalho que nós estamos fazendo, né? Quer dizer, eu posso muito bem falar de sexualidade, trazendo conceitos e referências acadêmicas, né? Aprendizado a partir de experiência clínica, a partir de pesquisas, né? Da vivência dos professores. Então, quando a gente traz para o público a discussão sobre sexualidade, com este olhar da informação e da reflexão, isso é educação sexual. Então, nós também estamos fazendo aqui. E muitas pessoas podem fazer em ambientes de hospital, ambientes de... Eu dou aula para terceira idade sobre sexualidade, então também estou fazendo a minha parte lá para o pessoal mais velho. Isso é também educação sexual. Para brilhantar a nossa mesa de hoje, trouxemos Roberta Gomide, que já foi professora no ensino médio, no ensino fundamental 2 e hoje leciona na Escola Baquita, em São Paulo. Tudo bem, Roberta? Tudo bem. Você é professora há quanto tempo, Roberta? Eu sou professora desde 1990. Já passei pelo ensino público, rede pública municipal e estadual. Tanto uma quanto outra, também já dei aula de ensino de educação sexual. Sempre esteve no currículo, né, no conteúdo. E agora eu estou na Escola Baquita já há 14 anos quase, ensinando alunos de 10 a 14, 15 anos, que são os alunos do Fundamental 2. Você sempre deu aula de biologia? Sempre, biologia e ciências. Sim. A gente sabe que desde o final do século XX, os parâmetros curriculares nacionais propõem que a sexualidade, junto com ética, meio ambiente, cidadania, pluralidade cultural, entre de maneira transversal na escola. Ou seja, o professor de português deveria falar, o professor de matemática deveria incluir esses temas. Funciona assim? O objetivo é sempre interdisciplinaridade, atualmente sempre, mas nesse tema... É mais ou menos o que acontece com as famílias. As famílias meio que ficam, graças a Deus que é a professora que vai falar desse assunto. Exato. E na escola a mesma coisa acontece. Ninguém quer pegar essa bucha. Mas se todo mundo se propusesse a pegar, ia perceber que é extremamente interessante discutir esse assunto com os alunos. Eles se interessam, é sempre uma aula... super animada, porque é um assunto, né? Eles Lógico. adoram. Claro, é uma forma de discutir com alunos de 10 anos, é de um jeito, alunos de 12 e assim vai. Do 6º ao 9º muda. Mas seria muito interessante que todos
aceitassem fazer, mas nem todos aceitam. Estivessem abertos, né, a É, receber não. as perguntas e Não é uma acolher questão de essas aceitação. dúvidas, né? É uma questão de tomar, é coragem mesmo, Aham. porque é um assunto ainda muito difícil para as pessoas discutirem. É incrível, né? A gente está No século 2020, XXI e observando aí também uma certa retração, né? Um movimento de retração na Exatamente. política também. Eu acho que a população brasileira ainda é muito imatura no sentido da sexualidade, de falar, de poder, né? Então, e a gente é muito ambivalente, eu digo que é quase esquizofrênico, porque é aquela história, chega no carnaval, todo mundo beija, todo mundo transa, vai todo mundo de biquíni pra praia, não sei o quê, não sei o quê. Então, a sexualidade expressa no corpo de uma maneira muito explícita. No Brasil, a gente tem isso, e aí vai falar de sexo, ai, não pode. Ai, vai não sei o quê. Ai, não vou falar, não sei, sabe? Uma coisa tão esquizofrênica. Eu falo, gente, que isso? é isso mesmo. Justamente, e a educação sexual é isso, né? É ter a conversa e a abertura para orientar, para a gente não criar adultos, né? Que não só podem ser reprimidos sexualmente, mas também não saber lidar com as diferenças, não saber entender situações de assédio, ficarem muito mais vulneráveis a qualquer tipo de violência, né? Então, enfim, não dá para simplesmente fechar os olhos para uma realidade que existe, né? Nós somos seres eróticos, sexuais. Graças a Deus. Vamos lá. Então, hoje, a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente aqui. Para conduzir esse nosso debate, a gente trouxe dúvidas de mães e pais de crianças e adolescentes. Dúvidas que têm a ver com o conceito de educação sexual e que podem ser a deixa para falarmos sobre sexo e sexualidade em casa e nas escolas. Vamos ouvir a primeira? Manda casos. O meu filho, de 3 anos, me perguntou como ele veio parar dentro da minha barriga. Como eu devo abordar esse assunto? Ai, que fofo, eu adoro. Isso todos, né? Todos e todas as mães clássica. em um momento vai passar por essa situação. A gente já se prepara para isso desde a gravidez, né? Eu acho que é importante a gente perceber assim, a criança quando ela faz uma pergunta dessa, ela não está querendo uma discussão de podcast, ela quer uma resposta de 3 anos, ela quer uma resposta prática, curta, que ela possa entender, e não uma coisa que subjetive muito. Então, como foi? Você teve uma relação com heterossexual, né? Foi a partir da relação sexual? Tem que explicar isso para uma criança de 3 anos. Então, olha, papai e mamãe, ou a mamãe com fulano de tal, com seu pai, namoraram, né? E a semente do papai entrou na semente da mamãe. As mulheres têm uma semente, os homens têm outra. E quando a gente namora, né? Isso entra através do contato que a gente teve no namoro. Algumas crianças vão... Ou, se for uma reprodução assistida, a semente da mamãe pegou um sêmen não sei o quê e foi colocado dentro do útero. Ponto. Porque a gente queria... Aí, você vai. Porque a gente queria muito você, porque isso se for essa realidade. Então, é isso. Ponto. Não precisa explicar mais, a não ser que a criança continue perguntando. Isso foi uma lição que eu aprendi para a vida, assim, quando eu editei um especial de dúvidas de crianças, que é isso, né? Você espera a pergunta da criança e responde na medida da curiosidade dela, né? Para entender qual foi a pergunta que ela fez, porque de repente não é a pergunta que você imaginou que ela fez, e para entender até que momento, até onde ela está preparada para ouvir, né? A minha filha uma vez me perguntou, ela fez essa pergunta já, ela tem 5 anos, mas quando tinha 3 mais ou menos, ela só perguntou assim, por onde eu entrei? Aí eu pensei 2 segundos, respirei fundo e falei, pelo mesmo lugar que você saiu, pela vagina. Isso, ótimo. E ela mudou de assunto. Era isso que ela queria saber naquele momento. O importante é ser objetivo e verdadeiro. Isso. Você tem que ser objetivo e verdadeiro. Não adianta você ficar explicando. Olha, porque o procedimento da fecundação, quando a célula reprodutiva masculina se encontra, a criança vai falar, oi, não é isso que ela quer saber. Ela precisa de objetividade e verdade. Tem uma piada clássica, né? Que é aquela, mamãe, de onde eu vim? A mãe senta, explica tudo, não sei o quê. Aí a criança responde, não, porque meu amigo veio de Araraquara. Agora, é muito assim, eu acho que o grande medo das pessoas é entrar na questão do prazer, da relação sexual em si. Eu sempre sinto que na educação sexual o problema é falar de prazer. Sendo que eu acho isso muito louco, porque sexo é para prazer. Também. Então, eu acho que as pessoas precisam começar a entender. Por que para mim é tão difícil falar de prazer? Mas qual é o momento de falar sobre isso com uma criança? Então, qual é o momento de associar
a fecundação, né, a gravidez, ao sexo e o sexo ao prazer? Então, eu acho que são essas questões curtas, desde sempre. Então, você não precisa ter um momento especial. Aliás, aquela coisa de um dia eu vou falar de educação sexual para meus filhos, sentar, o filho de 15 anos, sentar na cama, agora vamos falar. Não, acho que o diálogo tem que ir sendo construído, tanto na escola quanto ao longo. Então, se eu falo, por exemplo, que eu namorei com alguém que é muito gostoso, que isso é muito especial e que lá na frente a criança também vai viver isso. Eu sempre falava para o meu filho, ó, sabe a sua prima Beatriz? Porque a Beatriz era a referência dele de namoro dentro do mundo jovem. Então, quando você tiver a idade da sua prima Beatriz, né, aí você vai começar a namorar, você vai entender muito melhor isso tudo. Então, assim, você vai associando aos pouquinhos a ideia de que existe uma coisa especial com alguém. Você não precisa explicar. Agora, tem crianças que são mais curiosas. Daí ela fala assim, mas como é que namora? Aí você fala, olha, a gente beija, a gente abraça, né? Sabe o pênis do papai ou o pênis do homem entra dentro da vagina da mulher, e isso é gostoso, mas isso só quem faz é adulto, porque aí você já está dizendo, ó, isso não se faz na infância. Ó, isso a gente tem que fazer com alguém especial, né? Você não vai discutir sexo casual com a criança de 3 anos. Você vai dizer que é especial para ela entender que existe alguma coisa especial nesse momento e que lá na frente, que é o grande problema, né, Roberta, que é a gente poder falar a verdade para a criança, principalmente para a criança pequena, e ensinar a criança a postergar um tipo de prazer. Mas o que se nota é que assim, a criança vai ter a curiosidade, se você tiver inteligência e assim, fizer a resposta dessa maneira objetiva e verdadeira, e satisfizer a questão da criança, a curiosidade dá uma dissipada, porque ela resolveu aquele assunto. A menos que ela tenha outros estímulos diferentes, Isso. né? Eventualmente, e aí a gente até vai para um caminho espinhoso, dependendo do tipo de estímulo que a criança tenha. Acaba tendo, de abuso, por exemplo. De pornografia. De acesso a algumas situações que normalmente não deveria ter, porque não deveria fazer parte daquela faixa etária, né? Vamos supor que seja um abuso. Você começa a prestar atenção, bom, essa pergunta não está normal. Isso, né? isso. Eu vou contar só uma história importante, que foi assim, uma vez uma escola me procurou para contar um pouco sobre uma menina que chegou para a professora e falou assim, professora, você sabe o que é rola? Aí a professora ficou em pânico, não sabia o que fazer, foi perguntar para a diretora, aí elas decidiram lá que elas mostraram um livro para a menina que tinha rolinha, o passarinho. Daí falou assim, olha, rola é a mãe da rolinha. E aí ela falou, mas não é dessa rola que eu tô falando. Daí ficou todo mundo desesperado, me chamaram e eu falei assim, bom, essa menina é uma menina que usa esse tipo de termo, né? Não. E a menina tinha o quê? 7 anos de idade, que não é muito comum esse tipo de provocação, inclusive. Ela provoca você, ela tem uma boa relação com você. Então, assim, você perguntou de onde veio isso? Não perguntei. E o que aconteceu? Quando ela foi perguntar para a menina em separado, olha, aquele dia você falou, não, da onde que você, né? Onde que você ouviu isso? Ela falou, não, é porque aí foram descobrir que o primo dela mais velho colocava a rola na boca dela. Então veja, se a professora não se abre para perguntar onde você ouviu, o que está acontecendo, quem que é essa criança, onde que ela está, qual é o ambiente dela, que tipo de fase do desenvolvimento, né? A escola fala de rola, é uma palavra que veio da novela, então, gente, precisa contextualizar. É isso mesmo. É isso mesmo, a gente tem que estar, é claro, não é uma patrulha, mas você tem que estar atento de acordo com a idade, de acordo com a forma como perguntou, de acordo com a insistência, tem que estar atento, porque eventualmente você está diante de um caso mais sério. E eu acho muito interessante essa discussão na escola, porque o que se argumenta, a gente vê muito o governo usar esse argumento, que a educação sexual, esse tipo de assunto, a gente tem que falar em casa e não na escola. E aí a gente tem o dado de que a maioria dos casos de violência sexual contra crianças é dentro de casa. Exatamente. É feito quem pelo pai. Quem é que dá o suporte, quem é que está atento
nas necessidades e nos casos de cada uma dessas crianças, né? A família não dá conta, gente. A família não dá conta, porque inclusive tem conceitos, tem abordagens pedagógicas. Você coloca a criança na escola para isso. Na educação sexual também, a gente tem estratégias específicas, a gente tem pesquisa, a gente tem entendimento conceitual científico de muitas coisas. Então, o ideal seria esta parceria entre escola e família. Né? Claro. Ser parceiro e até mesmo. porque a criança passa muito tempo da vida dela na escola, ali ela se estabelece Primeiro, socialmente. Primeiro tesão, né? Que se não é eu sempre digo, se não é com o vizinho ou com o primo, porque sempre todo mundo tem uma história de vizinho e primo na infância. Ou vizinho e prima, todo mundo tem. Né? Se não é o vizinho ou o primo, é os amigos da escola. Primeiro, a questão estética, escola. Primeiro amor, escola. Conhecer o pinto dos meus amiguinhos, banheiro da escola, tudo é escola. E o professor ou a professora é aquela pessoa que tem um contato diário com aquela criança ou adolescente e ele tem uma visão um pouco mais ampla do que a visão dos próprios pais. Porque aquelas histórias que a gente escuta, que a criança sofre abuso do tio, do avô, do pai, do padrasto, e a mãe não nega. Sabe ou não quer ver, ou nega, né? É muito duro, exatamente, né? Ou não quer enxergar. Então, essa visão da gente na escola é muito importante. E dar essa abertura, né? Quer dizer, conversar sobre esse assunto já gera uma abertura que pode fazer com que a criança se sinta mais aberta a conversar, a procurar um professor ou alguém da escola para falar sobre esse tipo de assunto, né? O assunto rende muito. Vamos para a nossa segunda pergunta. Manda casos. Minha filha de 5 anos vive com a mão dentro da calcinha. Como eu devo reagir a isso? Olha que sorte dessa menina. Já achou o clitóris desde essa idade. As minhas amigas me ligam, ai, Ana, minha filha. Eu falei, ai, que sorte a dela, né, gata? Já tá sabendo. Olha que maravilha. Então, a primeira coisa, então, vamos lá, vamos ser bem realistas. Dá um friozinho na barriga? Dá. Porque assim, é você como adulto olhando para aquilo com a sua erotização. Porque você como adulto, quando coloca a mão na calcinha, você já vai imbuído da sua fantasia erótica. Então é difícil. O que é o exercício que os pais têm que fazer, ou familiares ou professores? Entender aquilo no contexto infantil. E não porque se eu olhar para... Ai, meu Deus, está se masturbando. Aí você já vai para um lugar de erotização que a criança não tem. Então, a primeira coisa que eu sempre digo é perguntar, tá coçando? Porque às vezes aquilo que eu estou entendendo como masturbação infantil é coceira. Se a criança olhar para sua cara, balançar a cabeça em negativo e com sorriso de orelha a orelha, é porque tá bom. Aí você fala assim, então tá gostoso, né? Dá uma cosquinha, né? Olha, mas deixa eu te falar uma coisa. Essa coisa da gente colocar a mão nos genitais, né, na sua vulva, ou sei lá como é que a família chama, isso é importante a gente fazer no nosso contexto de intimidade. A gente não faz isso na frente dos outros. Né? E aí você já engata a história do abuso. E é você, com o seu genital. Só quem cuida desse seu genital é você, o papai ou a mamãe, ou quem cuida, mais ninguém. É muito importante. Aí você já vai dando. E aí não adianta falar uma vez, porque a criança vai esquecer. Ela vai falar a segunda, ela vai olhar na televisão. A criança adora olhar, ver televisão e passar a mão ou no pênis. Adora, é automático, porque é gostoso, é relaxante. Tá ali. Aí às vezes se esfrega no sofá, às vezes se esfrega com o cobertor. Então, é importante mostrar para a criança que aquilo não é ruim. Não agregar uma emoção negativa a uma experiência sensorial positiva. Ao mesmo tempo, ajudar a criança a socializar isso, né? E também dizer não. Também é uma coisa que eu queria dizer. Gente, falar naturalmente com crianças, ou trazer de uma maneira mais natural a sexualidade, não é não dizer não. A gente também precisa dizer não. Então vai ter hora que você vai dizer, lembra que a mamãe falou? Não é para colocar a mão aqui. A gente vive isso na escola. Eu não trabalho com crianças pequenas, mas conversando com as professoras dos alunos do Fundo 1 e infantil, escutei exatamente essa conversa. A menina deitava no pátio e se masturbava. Feliz. Feliz da vida. E a abordagem foi essa: olha, fulaninha, deixa eu te explicar. É uma situação de intimidade, assim, de uma maneira, com conversa, cuidado, com cuidado. E é o que você falou.
eventualmente ela vai fazer de novo, ela vai pensar numa situação, vai estar lá numa situação de brincadeira, as crianças estão brincando cada um com uma coisa, ela fala, bom, por que não, né? Tá gostoso. E vai lá e vai relaxar. E cabe à professora, com cuidado e falar, vamos fazer outra coisa, vamos fazer isso, aquilo. Lembra que eu conversei com você, que não é desse jeito? É a única maneira mesmo. E tem uma coisa importante também. Às vezes, tem algumas crianças... Essa descoberta, então, dos genitais vai acontecer com todas as crianças, né? Tirou a fralda, já começa essa percepção dos genitais, né? Com o controle dos esfíncteres, a criança já começa... Oi, eu tenho um pênis aqui, oi, né? Então, tem uma coisa assim. Agora, tem algumas crianças que se fixam um pouco no processo desta masturbação, ou desta, que a gente nem chama muito de masturbação, né? Esse autoerotismo, que tem a ver com é gostoso, não tem a ver com fantasia sexual, é só é gostoso. Uhum. Ai, que gostoso. Algumas crianças, às vezes, elas se fixam nisso. Então, aí você tem que conhecer a criança. Tem alguma ansiedade, e por isso a criança fica o dia inteiro fazendo isso? A criança não está socializando à tarde, então ela passa o dia na televisão, então ela descobriu esse prazer, ela se fixa ali. Ela está sofrendo algum assédio ou abuso? Então, mesmo o contato com os genitais, a família e a escola tem que respirar e entender. Isso é meramente reprodução de um prazer, ela descobriu. Mãe, dou conta do prazer feminino ou eu sou contra a masturbação feminina? Não estou acostumada. Porque tem isso também. Às vezes a família bota um negócio porque a família não consegue ver aquilo porque não consegue dar conta desse prazer. É uma ansiedade a criança se fixar nisso por muito tempo ou passar o dia fazendo isso. Então, uma coisa errada. Errada assim no sentido de que... Não saudável. Não, Sim. talvez, ou é uma ansiedade, ou a criança não está sendo... Exagerado. Está exagerado, pode estar machucando, porque às vezes rola até ficar machucado, né? Porque a criança também não tem entender. Então, primeiro, muita calma nessa hora, né? Vamos ajudar a entender que é gostoso, que tem que ter intimidade, que tem que se prevenir de outras pessoas colocando a mão nos genitais dela e olhar para ver se a criança vai entendendo. Você vai falar uma, você vai falar duas. Olha, eu me lembro uma vez, o meu filho, e a gente ficava, Theo, tira a mão do pinto, né, meu filho? Porque lá em casa eu sou essa pessoa, né, engraçada, então a gente vai falando. Aí teve um dia, ele com 3 ou 4 anos, ele estava no banheiro fazendo cocô. Então eu deixava a porta, não trancava, né, para ele não se trancar por dentro, mas também não deixava escancarada. Quantos anos isso? Ele tinha 3 ou 4 anos, acho que 3,5. Não deixava a porta escancarada, porque é a intimidade dele, então ficava assim. E, o cara demorando, e o cara demorando, e o cara demorando. Theo, já fez cocô? Não sei o que, e o cara demorando. Chegou uma hora que ele não falou mais. Eu falei, gente, eu vou lá ver o que tá acontecendo. Aí eu dei uma batidinha na porta e falei, ele tava com o pênis ereto ali, segurando no pênis, curtindo, e falou assim, mamãe, vai pra sala, mamãe, vai pra sala, eu tô no meu momento. Eu, puta, criei um monstro. Criei um monstro! Eu achei uma graça. Sabe assim, estou no meu momento. Porque ele usou um termo que talvez eu estivesse usando com ele, né? Uhum. Eu, seu momento e tal. Tô no meu momento. Ali, eu tenho que ser coerente. Ele estava Lógico. no lugar dele, Filho. fechado. Beleza. Ele estava sendo coerente. Ele estava É. sendo coerente. Aí, se eu vou lá e detono isso, né? Não, beleza, filho, ó, quando você terminar, você me chama. Você gera um nó na cabeça dele, né? Aí eu lembro que ele ficava também era muito engraçado, que a criança fica se esfregando também no joelho do pai, da mãe. E ele vinha, quando eu ia escovar o dente dele, ele vinha, ele pequeno, e ficava com meus joelhos assim, se esfregando. Meu filho, dá pra parar de ficar se esfregando? Esfregando o pinto no meu joelho, meu filho. Aí ele morria de rir. Então eu fazia brincando, dizendo assim, o que eu tô tentando dizer para ele? Ó, eu entendo, isso é natural, gosta, mas tem um limite gostoso. nos corpos. Isso. Eu sempre fiz isso, sempre. Tomei banho junto, meu filho me perguntou, mãe, como é isso aí? Olhou para minha Não vulva. põe a Eu mão. mostrei para ele, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é a vulva, assim, de mulher, assim que é. Mostrei o genital. Agora, ao mesmo tempo, né, Ana, esse momento do banho eu acho super interessante. Também tenho 2 filhas pequenas, mas eu acho um momento bom pra gente conversar sobre isso, né? Porque é isso, assim, papai, como é que é isso aqui? Acham pega no muito pênis. bonito e ficam, deixa eu pegar. Mas, gente, assim, não é assim, né? Não é para pegar. Não é assim, É. você não sai pegando no pênis dos homens. Você Isso. pergunta, se você tem interesse, você pergunta, você vê se pode, e não é de qualquer um. E da mesma maneira, não é qualquer pessoa que vai pegar. Eu vi um vídeo uma vez, isso me marcou, e eu sempre aviso, mesmo elas pequenininhas, eu vou lá e eu faço, gente, filha, dá licença, a mamãe vai lavar agora
sua perereca. E aí Eu sempre peço licença, porque, sempre. enfim, olha, né? Porque as pessoas não Sim. podem ficar pegando, não podem ficar. Não é qualquer um que pode Que é o chegar a qualquer máximo da momento e pegar. intimidade, né? E na hora de limpar, tá trocando, ó, eu vou olhar aqui pra ver se tá bem limpinho. Isso, de vez em quando a mamãe ótimo. precisa fazer isso. É isso aí. Quem faz isso é a mamãe, é o papai, é alguém, é quem cuida de você na escola. Não, isso é uma A parte criança muito íntima entende, sua. ela entende. É para ela começar a distinguir o que é erotismo do que não é. Então, quando você vai, ó, a mamãe vai passar a pomada, então você vai falando para a criança, ó, agora a mamãe vai passar a pomada aqui, ó. Eu até hoje, às vezes se eu preciso passar uma pomada no meu filho numa região genital, alguma coisa, eu falo assim, filho, eu tô passando aí, eu falei, dá licença. Não é um dá licença formal, Não. é quase um dá licença de educação. Isso, é. Dá licença, passou, não fico ali, entendeu? Agora ele tá tendo umas ereções, porque tá com 10 anos, então às vezes ele tem vergonha, então ele mesmo tá colocando a cueca em cima e eu respeito, vou lá, coloco, falo, é assim mesmo. Outro dia ele falou pra mim, mãe, tá ficando duro. Eu falei, filho, é normal, faz parte, porque é um processo do seu corpo, é gostoso. É isso mesmo, daqui a pouco você vai aprender a controlar um pouco mais, às vezes não vai controlar, aí ele mãe, às vezes acontece na escola, ai filho, é vergonha, né? Aí ele, dá mãe, aí a gente, eu falei, vamos conversar com seu pai talvez tenha umas saída. estratégias E na boas para escola, isso. como fazer? E eles chegam normalmente com 13 anos, é nessa fase que eles fazem essas perguntas, né? E agora, tem uma coisa, assim, só que eu queria fazer um fechamento, que é o seguinte. Para mim, o grande equívoco das escolas ainda é tratar o tema da sexualidade só pela abordagem da prevenção da gravidez e da IST. Eu acho que isso precisa ser feito, óbvio, né? Mas a gente precisa também incorporar o prazer sexual. Quando a gente vai trabalhar com adolescentes, especificamente, se você pega um profissional de fora da escola para ir lá dar uma palestra, por exemplo, e você fica passando aquele monte de foto de pênis cheio de bereba, com cancro mole, com candidíase, gonorreia, sífilis, etc. Esses adolescentes que estão com o hormônio nas tampas, só querendo namorar, eles não vão fazer conexão com você. Agora, se você começa a sua palestra ou a sua fala dizendo, olha, resposta sexual, desejo, excitação, orgasmo, pronto, gata. Isso. Eles já olham para você. Aí você ganhou. começa a falar de ejaculação precoce. Como é que mulher consegue atingir orgasmo? Eles já grudam em você, tipo parceira. É isso aí, você tá me entendendo o que eu tô querendo saber. Para depois você mostrar, por exemplo, que olha como o sexo é gostoso, olha como dá para ser feliz transando, mas olha, se a gente fizer isso de um jeito que é ou violento, ou tá te violando, ou provoca doença, ou provoca uma gravidez não planejada, amigo, isso aí... É estabelecer uma cumplicidade, né? É super importante porque eles não entendem muito bem o limite entre o prazer de si próprio e o prazer do outro, o que é... Quando o outro está passando dos limites em cima de mim, quando eu posso dizer não, quando eu posso dizer sim, isso ainda existe e muito, assim. Não, isso é fundamental, né, gente? O termo, o consentimento, e eu fico pensando como que na minha adolescência eu nunca ouvi esse termo, né? O consentimento. No máximo nas revistas adolescentes a gente ouvia um pouco uma discussão sem dar esses nomes, e hoje se fala disso com naturalidade. E é tão necessário, né? A gente deu em Universa uma matéria esses dias super triste, porque era uma história de uma menina que percebeu na vida adulta que ela tinha sido abusada pelo pai a vida inteira. E aí, pelo pai não, pelo tio, e aí ela disse que se ligou disso quando ela teve acesso à educação sexual. Ela ouviu uma aula, ouviu alguma coisa, ela ouviu essa palavra consentimento. Não pode fazer. Não tá... E ela falou, cara, eles sempre fizeram isso comigo. Porque né? a criança não sabe que ela pode falar não. Exatamente. Porque normalmente os abusadores são pessoas extremamente íntimas da família, muito próximos, o tio, a gente que ela confia. A gente que ela tem plena confiança. Você vê, você está falando dessa menina, teve uma outra também em 2018 no Tocantins, que a partir de uma palestra na escola, ela também percebeu que ela estava sendo abusada. Então, quando as pessoas começam, não vamos falar de educação sexual, como não vamos falar? Outra coisa, como a gente não vai trabalhar gênero na escola sobre a questão do masculino, né? Quando a gente pensa assim, se a gente pensa que o Brasil aumentou o índice de abuso sexual, né, em crianças e adolescentes nos últimos anos, aumentou o índice. Então, assim, se a gente vai pensar que homens que abusam crianças
vamos falar a maior parte homens, né? Tem mulheres também que abusam, mas a maior incidência de homens que abusam. Meninas e meninos, e os meninos não notificam, porque as pessoas têm vergonha, porque homem tem que aguentar tudo. Então, os meninos estão completamente abandonados nessa, porque a gente está lá preocupada com a menina. Para a gravidez da menina, mas ninguém está olhando para o menino, né? Porque aí vai virar viado. Então, tem um monte de coisa. Então, se a gente pensar que homens que abusam de crianças, que fazem ofensa sexual de crianças e adolescentes, não são pedófilos, porque você tem uma porcentagem de homens que tem desejo por crianças, que são os pedófilos. Mas tem uma grande porcentagem de ofensores que não são pedófilos. Aí você diz, por que fazem isso? Primeiro, às vezes porque tem uma imaturidade emocional, né? E aí não conseguem lidar nem com uma pessoa adulta, então lidam com crianças. Segundo, porque também foram abusados. Terceiro, porque acham que podem. Porque ele aprendeu que como homem, ele é dono da criança, ele é dono da mulher, ele é dono de todo mundo. Então, em países onde o machismo, o patriarcado é muito forte, existe o uso da criança. Eu sou dono dessa criança, então eu posso. Então, assim, eu tive um tesão, eu não posso segurar esse tesão. Eu vou lá e faço. Uhum. Então, não tem poder, empatia, né? É uma questão de poder. Então, assim, como é que a gente resolve isso médio e longo prazo? Porque a curto prazo tem que falar para a criança agora. Não, isso não acontece. Se acontecer, vem falar com a mamãe. Mas a médio e longo prazo, a gente tem que trabalhar educação sexual e trabalhar gênero. Gênero no sentido de que, olha só, não é porque você nasceu com pênis que você é dono do corpo das pessoas. Sexoterapia volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Aproveitando o gancho de gênero, vamos para a próxima pergunta? Manda casos. Como explicar para minha filha o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo? Essa eu posso dar o meu depoimento aqui, porque a minha filha, como eu tenho muitos amigos que são homoafetivos, eu fui a um casamento de uma amiga que se casou com outra mulher. E a minha filha me questionou, falou, você foi no casamento da Bruna, com quem que ela casou? E eu falei o nome com a Jordana, com a namorada dela. Nossa, mamãe, mas duas mulheres podem se casar? Podem, Luísa, podem se casar. O importante é que você tem amor, elas se amam. Não é o mais comum que uma mulher se case com outra mulher, mas acontece e não está errado. E aí eu expliquei, aí ela pensou um pouco e falou assim, e as duas vestiram, e quem vestiu o vestido de noiva? Porque a grande preocupação da menina é o vestido de noiva, né? Mas eu achei interessante porque, assim, na verdade, a explicação ela não questionou mais. Ela tinha uma imagem de que homem casa com mulher, expliquei que não necessariamente, que pode casar, e ela aceitou, e a dúvida que veio foi, nossa, e o vestido? Não, acho que as duas usaram um vestido, Luísa. Tá bom. E ali acabou. Eu tive outras experiências, né? O meu filho já foi em 2 casamentos homoafetivos comigo. Um deles eu fui madrinha de um casal de mulheres. Então ele sempre teve, assim, ele já entendeu desde cedo. Então, sim, filho, tem pessoas do mesmo sexo que se apaixonam e que se casam. Para mim é assim, que se namoram e acabou. E ele já entendeu isso desde cedo. Ele hoje tem um entendimento bem tranquilo com relação a isso. Agora, o curioso foi o dia que ele chegou para mim, ele devia ter uns 6 anos de idade, e ele falou assim, mamãe, você sabia que existe mulher com pinto, mamãe? Né? Que eu imaginei na cabeça dele que era uma figura de uma travesti, né? Mais ou menos, não sei se era uma transexual, mas enfim, uma pessoa transgênero. Eu falei assim, sabia, filho? Mamãe. Eu falei, você sabe que às vezes a pessoa nasce num corpo e ela se sente tão desconfortável naquele corpo que ela, quando é mais velha, ela muda o corpo dela para se adequar melhor. Eu, por exemplo, meu filho, me sinto tão bem no meu corpo, eu gosto da minha vulva. E você, meu filho, ele... Mamãe, eu gosto do meu pinto. Eu falei, então, só que tem pessoas que se sentem desconfortáveis e aí elas modificam o corpo quando elas são mais velhas. Mamãe, vamos jogar futebol? Acabou.
Então, assim, eu não fui discutir com ele o que é transgênero. Eu não fui discutir se é travesti, se é não sei aonde, não sei o quê. Depois eu perguntei onde é que ele tinha visto, daí alguém falou na escola, sei lá. Matou a curiosidade. Então, pronto. Então, eu falei a Explicou. real. Eu disse que existem pessoas assim. Eu não disse nem que é certo nem errado. E, Ana, muito importante, você não influenciou o seu filho a ser uma pessoa transgênero, né? Porque isso não existe, né? Não existe isso é muito A pessoa importante ser identidade. dito, né? Não é porque você fala do assunto, que você fala sobre homossexualidade ou transexualidade com uma criança, que ela vai resolver Sim, ser a assim. pessoa não adquire não é? isso como um vírus que a gente adquire. É a identidade. Não é uma porque, identidade, é uma coisa que às já vezes a gente vem, parece que está né? falando umas coisas tão óbvias, mas é que a gente escuta É cada verdade. coisa e estamos caminhando nesse sentido que é necessário orientação sexual. Não é uma coisa que a gente... eu tive que falar isso para uma pessoa muito próxima minha, que falou assim, não, porque daí então fica ensinando... um menino de 5 anos fica ensinando ele a ser gay. Eu falei, escuta, você... escutando aqui eu falar, ficou com vontade? Queria... Você tá afim. Você queria agora se relacionar com um homem só porque a gente está falando sobre que existe... Gente, isso, né? Não existe isso. Não Ana, existe isso. Olha, de onde vem a orientação sexual? Como ela se forma? Em que momento ela aparece na vida das pessoas, Ana? olha, ainda é alguma coisa não muito, vamos dizer, clara, cientificamente falando, se a orientação sexual a gente nasce com ela, né? Se a gente já nasce com uma orientação hétero, homo, bi, né? Existem alguns estudos que vão dizer que sim, outros vão dizer que não, que é alguma coisa que a gente vai desenvolvendo, mas a orientação sexual ela é um ímpeto. Você não para na rua e fala, vou olhar para aquele homem. Você olhou. O corpo, ele te chama a atenção. É da natureza. É da sua natureza. Então, não tem uma coisa de, a partir de agora você vai ser gay, tá, Marina? Não existe isso. Existe racionalmente você pensar, será que eu gostaria de transar com uma mulher? Isso é racional. E isso alguns adolescentes fazem hoje em dia. Experimentam. Experimenta, tipo, será? Mas é racional. Às vezes tem um desejinho lá atrás que é um desejinho físico. Por exemplo, na adolescência é comum também essas experiências homoafetivas acontecerem por causa da proximidade dos corpos. Você pega uma adolescente cheia de hormônio, com a outra cheia de hormônio, né, que ainda não estão se relacionando afetivamente nem sexualmente com as pessoas, e de repente rola uma coisa ali e uma experiência. Agora, a gente vai entendendo isso, a gente vai sacando para onde vai o seu desejo. Então, não é uma coisa que você influencia. Então, a gente não embute na criança porque falou para ela alguma coisa da nossa natureza. Ô, Roberto, e como aparece na sala de aula essa questão da orientação sexual? Você que fica nessa fase da adolescência tão crucial. É interessante o seguinte, na escola, não é na escola que, por exemplo, principalmente meninos vão se mostrar interessados por outros meninos. Eles vão fazendo pergunta, eles vão comendo pela beirada, sabe? Eles vão perguntando, a gente acaba percebendo, conhecendo o adolescente. Normalmente as meninas elas se sentem mais livres para esse tipo de experimentação, de ficar mais coladinha, mais grudadinha, com todo mundo lá vendo. Meninos, em hipótese alguma, fazem isso diante de todo mundo. Eles ficam se retraem, né? Eles se retraem, eles ficam sempre pensativos, porque ainda é um horror para a maioria família dos meninos ser taxado de gay. Ainda é um preconceito muito grande, né? Existe muito, é muito preconceito, é muito triste. pesado. É muito raro o menino, ainda no Fundo 2, quando está com seus 14 anos, assumir ou admitir interesse por outro menino. Tem que ser alguém muito, gente, muito confiante e se para você, conseguir fazer se isso aos você, 14 pessoa anos. que está nos escutando, está querendo lutar por uma sociedade que seja menos preconceituosa, a gente precisa cuidar da verbalização. 10, 11 anos, os meninos começam a se sacanear. É triste de ver. É triste. Você tem aqueles amiguinhos que eram 8, 9, super afetivos. 10 anos, eles começam só a se sacanear. Que é uma coisa horrível. Porque o menino tem que ser forte, ele tem que sacanear o colega, que é amigo dele, ele tem que falar e ele tem que chamar o cara de viado. Então, eu toda hora, e olha, eu que sou essa pessoa, que tem homossexuais na família, que sou uma pessoa que luto por isso, escuto meu filho falar aquele viado. Aí eu falo para ele, filho, olha o seguinte, você está fazendo um xingamento. Porque é que uma pessoa que gosta de outra do mesmo sexo, isso é um xingamento.
Ai, mãe, por que é assim? Eu falei, não importa, eu sei que é assim, eu sei que você escuta e você está reproduzindo o xingamento, eu entendo que isso faz parte. Faça um esforço. Olha, eu queria só trazer um dado estatístico forte. Uma pesquisa feita no Brasil com 500 escolas públicas, 500, com 501 diretores, 1.005 professores, 1.004 funcionários, 15 mil alunos e 1.002 pais e mães de alunos. 72% da amostra apresentou atitude discriminatória contra a homossexualidade. 17% relatou ter conhecimento de que alunos homossexuais foram humilhados, agredidos ou acusados injustamente pela escola, né, pela sua orientação sexual. 40% dos diretores, né, já presenciaram humilhações contra... É quase metade da população. Não é. A educação sexual tá aí para isso. Acho que uma das grandes funções é normalizar e diminuir o preconceito. E para quem ainda sociedade. não viu Sex Education, Sex que Education. é incrível, Que é a minha dica de que é a hoje. sua dica de hoje, Eu sei o que é, mas eu nunca é uma assisti. série da Sei, Netflix. sei. É só ver que só no começo, o protagonista é moreno, branco de olho verde, e o melhor amigo dele é gay Negro. e negro. E eles têm uma amizade linda, que é para Incrível. desconstruir essa ideia de que Incrível. porque é homo vai me cantar, porque é homo vai querer, Exatamente. sabe, gente? Para finalizar, a última pergunta. Manda casos. Desconfio que minha filha de 15 anos esteja transando com um namorado. Não sei se eu devo falar com ela ou se isso seria uma invasão de privacidade. Como ter certeza de que ela não está correndo riscos? Se falar com ela, vai ter certeza, né, meu bem? E certeza a gente nunca tem. Eu acho que a gente não quer, né? Não é? Fala assim, eu acho que, eu né? não devia falar, mas na verdade, para não dar invadir a privacidade, mas Não. na verdade é porque eu tô tão constrangida com essa situação que eu não sei lidar com isso. O constrangimento é inevitável, essas sensações, mas o ideal é você ir lá com... Você, afinal de contas, você é mãe, não é uma questão de ser... Não tem nada a ver com privacidade. mas você vai cuidar simplesmente para passar informações importantes. Você está se cuidando, você... Levar no ginecologista, exato. não entrar junto, né? Isso. Tem essas coisas. Agora, eu acho assim que tem alguns componentes emocionais. Eu acho que sempre para os pais é um baque você vê seus filhos começando a namorar ou transar, porque é quase como perder esse filho. sim. Então, meu Deus, não é mais meu bebê. Um Então, rompimento. eu acho que sempre já dá um negócio. Segundo, que nós vamos olhar para a nossa sexualidade. Então, a gente entende também que a criança, o adolescente, né, quando começa a se iniciar sexualmente, vai passar por tudo isso que a gente já passou. O medo de acertar, o medo do desempenho. A gente sabe que essa pessoa pode não se relacionar com alguém que cuide dela, porque a sexualidade, embora ela seja tão natural, ela envolve tantos aspectos que a gente tem falado tanto nos programas, que a gente sabe que tem uma complexidade e que a gente deseja que aquela criatura tenha prazer e seja responsável. Então, quando o adolescente vem, você fala, não, pelo amor de Deus. Então, esse não também eu acho que é imbuído da nossa experiência, de como a gente viveu a sexualidade e tal. Mas eu sempre quero olhar para o outro lado também. Por que não? Por que adolescente não pode transar? Por quê? Porque vai engravidar? Tá bom, usa método contraceptivo. Me dá outra razão. Ah, porque é complexo? Bom, a vida é complexa. Me dá outra razão. Me dá outra razão. Porque tem que casar, veja, ok. Aí é uma questão de valor seu religioso ou de outra percepção. Também respeito, tá tudo bem. Só que assim, por que não transar? Se não é uma questão ideológica, por que não pode fazer sexo? Se sexo é gostoso. Se sexo dá prazer. Moral, né, Ana? Então, assim, a gente tem que começar a entender. Ah, porque eu quero que entre na faculdade, não quero que namore, namoro atrapalha estudar o vestibular. Ok. Tudo bem, então explica isso, ó. Sei vai lá. atrapalhar mais não deixar, né? Imagina todos esses hormônios ali. Porque eu fui guardados. abusada sexualmente, então eu não lido bem com... Então, qual é a questão, pessoal? Precisa pensar, porque eu acho que homem sim pode transar, menina não. Então, assim, tem que começar a pensar nisso num jeito mais amplo, porque eu acho sexo um negócio bom. É endorfina, ocitocina, é experiência, é gostoso. Agora, para que esta adolescente possa se precaver
de abuso emocional, Exato. de abuso sexual, de que você já falou, né, dessa coisa do consentimento, para que o menino também, porque a gente não olha, de novo, a gente não olha para os meninos, eles têm vergonha do pênis, eles não sabem como fazer, eles também ficam ansiosos, eles têm ejaculação precoce. Vamos falar disso, porque as pessoas ficam ansiosas, a gente pode transformar isso de um jeito melhor, né? Quer dizer, né? Então precisa falar. Isso é um mito, né? Tem esse mito de que a educação sexual pode erotizar ou incentivar a iniciação sexual precoce das crianças e dos adolescentes. E tem a OMS já comprovou que, na verdade, quanto mais informações de qualidade sobre a sexualidade, mais tarde os adolescentes iniciam a vida sexual. Quer dizer, quanto menos informação, mais precoce se inicia a vida sexual. Porque eles já chegam para a aula com a vontade, já com certeza já obtiveram vários tipos de informação de todos os outros lugares. Então, assim, quanto mais você informar, boa informação, assim, e der um seguimento para essa informação... Ajudar a fazer as escolhas, né? Porque ele tem que saber que ele tem que ter... não é só gostar de ter relação sexual com alguém, seja menino ou menina, não importa. Ele tem que cuidar do próprio corpo, ele tem que saber que existem doenças que são sexualmente transmissíveis, ele precisa saber disso, né? Ele precisa saber como ele adquire esse tipo de doença e esse conhecimento é importante. Por isso que mãe, pai, professor tem que ser chato, saiu de casa tem que dizer, olha, não vai dirigir bêbado, olha, pega o Uber, olha, usa camisinha. Façam, porque precisa. Clímax. Ana, o que a gente pôde aprender com tudo isso? Olha só, a gente aprendeu que a educação sexual, ela ajuda as pessoas a terem ferramentas para quando iniciarem o exercício da sexualidade. A educação sexual trabalha o afeto e não só a genitalidade. A educação sexual tem que ser feita pela família, mas a escola também tem que ser parceira e o governo tem que abraçar esta causa, que programas de educação sexual ajudam os adolescentes e as crianças a terem melhor conhecimento e terem essas ferramentas para o exercício da sua sexualidade. A gente aprendeu também que a sexualidade é prazer, não adianta ficar só falando de doença e de gravidez. A gente aprendeu que na hora de educar as crianças, a gente tem dificuldade, mas que dá para enfrentar. E o que a gente não aprendeu e vai aprender agora é que nós temos documentos nacionais e internacionais que garantem ao professor, ao profissional que trabalhe a educação em sexualidade, que fale sobre gênero, que fale sobre prazer, que fale sobre reprodução. Se você escuta por aí que não se pode falar de gênero, que não se pode falar, isso não é verdade. Não é porque se tirou a palavra gênero ou orientação sexual de alguns documentos que a gente não tem a garantia por documentos internacionais, dos quais o Brasil é signatário, pelo Estatuto da Juventude, Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente tem obrigação, e nós deveríamos estar entrando na justiça contra o governo por não estar fazendo ou estar tentando fazer uma política que seja contrária àquilo que a gente já vem construindo. Foi bom para você? Ana, e quais são suas dicas para quem quer saber mais sobre esse tema? Várias dicas. Livros. Vamos começar pelos livros. Para crianças. Eu gosto muito, tem 2 livros da Babette Cole, que chama Mamãe Botou um Ovo, que é para criança, para entender a coisa da reprodução, e Cabelinhos Enrolados nos Lugares Engraçados, que fala sobre a mudança do corpo. Livros do autor Marcos Ribeiro, que é um colega nosso, sexólogo. Ele tem tanto livros para criança, quanto livros para adolescentes e livro para pais e professores. Ele tem vários livros. Então coloca lá, joga lá, Marcos Ribeiro, vocês vão ver vários livros sobre esse tema. Um livro da Lilian Macri chamado Mamãe, o que é sexo? Que é para pais, tá? No YouTube, eu tenho uma professora de biologia que foi formada, inclusive, comigo, né? Que é a Ivana Almeida, que ela tem um canal no YouTube que chama Hoje é Dia de mudo. Que aí ela vai falando de várias temáticas, que é mais voltado para o adolescente. Aí para os pais de adolescentes e crianças,
o canal da Lena Vilela. A Lena é uma profissional de educação sexual, que foi presidente do Instituto Kaplan, e ela faz vídeos para como os pais falarem com crianças e adolescentes. E sobre prevenção de violência sexual e abuso, tem o Pipo e Fifi. Então é o site www.pipoefifi.com.br. Este site, eles têm livros e tem vídeos de prevenção de abuso sexual, um trabalho maravilhoso que a Carolina Arcari e a Isabela Santos fazem já há muitos anos, de prevenção de abuso para crianças, na linguagem da criança, que a criança entenda e que os pais e educadores possam acompanhar. Depois disso tudo, eu só vou reforçar a minha indicação para o Sex Education, que é legal, é divertido, é ótimo de maratonar no Netflix e que tem todas essas nuances da cabeça do adolescente, dos preconceitos, das questões de insegurança, do assédio, né? Tem aquela questão do assédio no ônibus, é tão interessante, ótimo. Como a menina não percebe como ela foi como ela fica, invadida, né? E na sua, né, nos seus direitos, e demora para perceber que aquilo estava errado, e quando percebe, como aquilo muda a vida dela, ela fica fica extremamente tocada, marcada por aquela situação, né? Eu acho que a grande dica é, de fato, a gente usar o Sex Education para conversar com os filhos. Então, quem tem filhos adolescentes pode assistir junto e fazer a conversação a partir daí. Perfeito. Roberta, muito obrigada pela sua participação hoje. Muito boa conversa. Muito boa. Ana Canosa, mais uma vez, muito obrigada pelas suas informações. Obrigada, querida. Obrigada, Roberta. Eu sou uma fã e uma defensora, assim, ativista da educação à sexualidade. Isso mesmo. E mais sobre isso nos próximos Sexoterapia. A gente te espera na semana que vem. Até lá. Até lá. Siga o Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Reportagem, Fernanda Colaviti. Coordenação, Juliana Carpanês.